Bom dia, boa tarde e boa noite. 9h02 da manhã do dia 5/12 de 2024, a agenda de reunião do Grupo de Discussão Comunidade Lei Geral de Proteção de Dados está sendo aberta. No LinkedIn, a gente tem trocado informações e uma das condições lá que foi uma enquete que trabalhou para saber o que as pessoas buscam com relação à comunidade e com relação ao grupo do LinkedIn. As pessoas estão buscando conhecimento. E a questão do conhecimento envolve transferência de conhecimento. Por quê? Porque se você busca conhecimento é porque alguém está entregando conhecimento, alguém está entregando informações, alguém está entregando conteúdo. E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai trabalhar essa questão se a interação tem sido tão curta? Então, a gente também precisa de olhar uma questão da prioridade das pessoas, como que elas vão se dedicar para isso. Porque a gente está falando que são questões que podem estar offline. Então, em algum momento, você vai dar uma olhada, você vai participar. Nesse momento que você participa, você se aproxima. Nesse momento que você se aproxima, você se habilita a receber ou a informar. Então, se você se habilita a informar, significa que também você se mostra um pouco mais. É claro que tem pessoas que têm receio de se mostrar, mas somos todos pares, somos todos caras da Lei Geral de Proteção de Dados e todos com uma capacidade de entender que existem opiniões e existem conceitos. E, eventualmente, os conceitos vão ser discutidos como conceitos e opiniões como opiniões. Então, quando a gente está falando de conhecimento, significa que a gente precisa de, primeiro, engajamento e interação. Quando a gente está falando disso, existe a oportunidade que a comunidade Lei Geral de Proteção de Dados habilitou no grupo, que são as mentorias. Então, se você quer entender como fazer, a mentoria pode ser um passo. E é claro que tudo isso foca naquele negócio, estreitar os relacionamentos, aproximar os profissionais. Quando a gente fala dessa forma, significa que a gente está falando que as parcerias se tornam oportunidade. Por quê? Porque todo mundo tem algum conhecimento, mas eventualmente não tem o conhecimento prático. É uma palavra que é o pragmático. As pessoas precisam de imaginar criativamente do que é uma expectativa muito grande para uma expectativa que seja realizável, que seja prática, que seja pragmática. E dessa forma, a gente, fazendo a mentoria, trabalhando a transferência de conhecimento, com troca de informações, ou seja, com perdi até a palavra aqui, mas Sinergia. hein? Sinergia. Não seria sinergia, é a troca, né? As pessoas vão ter que estar se relacionando aqui no grupo e conversando Interação. para que elas façam a aproximação e, sendo profissionais com a aproximação, crie confiança a ponto de uma oportunidade de parceria acontecer. Por conta de quê? Porque nós aqui, que somos de TI, precisamos de alguém que seja do jurídico. Precisamos de alguém que seja do administrativo, do RH. Porque a equipe precisa ser formada sobre esses pilares. Eventualmente, existem outros pilares para serem adicionados, dependendo das empresas. Mas isso só vai acontecer se a gente estiver trabalhando conjuntamente. E aí, uma das questões que eu acho que é uma barreira para essa função é ser o comercial. O comercial é realmente uma barreira. Por quê? Porque ninguém quer escutar não. E é assim que as coisas evoluem, escutando não, porque em algum momento nós vamos escutar um sim. Mas para escutar um não, a gente tem que dedicar um tempo de planejamento do conteúdo, a gente tem que prospectar, então tem que ligar para as pessoas, saber se elas querem falar com você, não se sentir doído da pessoa que te falou não para não ter uma agenda, ela falou não
para escutar você. Ela falou, não, depois de escutar você, isso não pode te adoecer. Isso tem que te dar musculatura ou resiliência para falar o seguinte: eu vou melhorar, eu vou fazer diferente para influenciar melhor o meu mercado. Então, é essa parte que a gente tem que, talvez, ser mais crítico nela, porque nós não estamos fazendo bem o nosso comercial, a gente não está fazendo bem a nossa transferência de conhecimento, e aí os nossos clientes, eles levantam a mão e falam assim, eu não tenho interesse nisso, eu não quero o seu produto, mas eu nem estudei o seu produto, mas você também não me estudou. Você não olhou para mim e falou o seguinte, olha, o meu produto encaixa nessa condição para você. Não. Todas as vezes que a gente vai falar com o cliente, a gente fala subjetivamente, a gente fala abrangendo um contexto, a gente fala aberto. Então, por exemplo, não, se você tiver uma possibilidade assim, num mercado assim, num risco assim, e você não... É claro, o tanto que, por exemplo, um conteúdo do LinkedIn que a gente compartilhou lá, que nem foi eu que compartilhei, não. Alguém compartilhou e eu comentei. Ele falava sobre a questão de senha em salas de espera. Se a gente olhar, em consultórios ou laboratórios, a pessoa que vai usar para fazer a senha, ela normalmente deveria ter ido no balcão, ter levado o plano que ela vai pagar aquele exame, se é particular vai estar escrito lá, e qual que é o exame que o médico pediu. E aí vai ser gerada uma ficha para ela, e aí na hora da senha vai falar assim, senhor Pedro Henriques, o seu exame de mamografia está habilitado na sala 14. Uma sala cheia de pessoas vai falar o seguinte, uai, Pedrinho está fazendo exame de mamografia, às vezes é raro. Então cria um constrangimento. Aí você vira e fala o seguinte, o cara foi lá brilhante. Só vai ter a senha. Ó, senha tal, sala 14. Não sabe o nome, não sabe o que é para fazer, nada. Então ele criptografou as informações sensíveis em cima de uma senha, deu privacidade àquela pessoa que está sendo exposta, e ela vai lá e faz as... É claro que lá na ponta, lá na hora de fazer, de adentrar a sala, ele vai ter que ser qualificado. A CES o senhor Pedro Henriques? O senhor está com um exame desse aqui? Então pode sentar aqui que nós vamos fazer. Então, na hora que a gente está falando disso, significa que a gente está prospectando mal, a gente está informando mal. Por quê? Porque todas as vezes que a gente vai falar, a gente fala do CPF, a gente fala da lei, a gente fala de data, a gente fala de número, para ver se cria uma autoridade. E a outra pessoa fala o seguinte, esse cara sabe tanto que eu não preciso saber o que ele vem fazer, mas eu só vou aceitar. E aí a gente, quando escuta um não com problema. Então, hoje, o que a gente está aqui fazendo não falando de lei, mas falando o quanto que a gente tem que se adaptar para influenciar melhor no mercado. Para isso, a gente tem que interagir. Essa era a palavra que eu estava procurando. A gente tem que interagir como comunidade. Porque assim, a gente discute melhores formas de interação. E se a gente vai estar interagindo e a gente vai se aproximar, a gente cria a possibilidade, não é real, não é que vai acontecer, mas a possibilidade de eventualmente falar o seguinte, eu tenho confiança de trabalhar com aquela pessoa porque ela tem um conteúdo interessante. E aí eu vou convidá-la para uma parceria. E aí eu vou promover um contrato entre eu e aquela pessoa. Então, por quê? Porque a gente interagiu, a gente se aproximou, a gente criou confiança e reconhecimento de autoridade. E o nosso grupo precisa de fazer isso com um pouco mais de firmeza. Então, hoje, eu estou aqui trazendo uma mensagem que é uma mensagem curta. A gente precisa de interagir, a gente precisa de se aproximar e a gente precisa, com isso, criar oportunidades. É claro que essas oportunidades vão gerar conhecimento por transferência de conteúdo, elas também vão criar
confiança para que a gente possa fazer junto. Então, esse trabalho é um trabalho que a comunidade precisa de que cada um se engaje para fazer. Essa eu acho que é uma ação importante que a gente tem da agora para frente. Porque a comunidade ela vem gerando conhecimento suficiente, tanto que a nossa biblioteca está aberta, o canal do YouTube funciona, os links estão lá, as pessoas vão estar falando. Agora, além disso tudo, a gente ainda está trazendo os aplicativos para fazer um comercial numa live aberta. Então, a comunidade está assinando um pouco essa indicação. É claro que a gente não está falando que é para comprar, mas a gente está falando que essas pessoas que são líderes nas suas empresas, que estão produzindo aplicações, vão estar fazendo uma live aberta com a assinatura da comunidade, que é legal isso. Então, a gente vai estar trazendo essa informação e a gente vem criando, de vez em quando, fatos novos. Esse é um fato novo. A mentoria é um fato novo. Mas se a comunidade não interage, não engaja, aí as pessoas vão se perdendo e falando o seguinte, eu vim buscando isso, mas eu não consigo nem colocar o meu anzol na água para me pescar. Eu vim para assistir e não vou levar peixe nenhum. Se você não colocar a sua anzol para pescar, não vai mesmo. Se você não participar, não vai mesmo. Então, é assim que eu acho que o mundo que a gente precisa fazer. Se você quer ter algo, você precisa de também não só doar, que seja o tempo, mas você precisa doar energia para que aconteça. E assim, já são 9h14. O objetivo de hoje é realmente fazer um comercial, já que a gente está com uma estrutura mais aberta, mas lá no LinkedIn a gente tem uma atividade até mais interessante. Eu estava olhando o nível de pessoas que estão ativas lá no LinkedIn em função das enquetes. Então, quer dizer, nós estamos fazendo um esforço, a nossa coordenação está fazendo um esforço para que as pessoas interajam melhor, mas é preciso da energia de cada um. E assim eu estou abrindo agora, tá o Dante e o João aqui, para que a gente possa estar debatendo e terminando hoje um pouco mais cedo. Bom, eu queria falar justamente sobre a mentoria. Eu queria, o Pedrinho, que você detalhasse um pouco mais sobre a mentoria, como se eu fosse um profissional de privacidade ou que estivesse entrando no mercado de privacidade agora. Perfeito. Olha só, primeiro que mentoria é o ato da gente interagir com alguém e capacitar aquela pessoa para fazer algo. Porque a mentoria não quer dizer que eu vou levar o conhecimento sobre a lei para aquela pessoa. A gente entende que as pessoas já têm que vir com um conhecimento, mas elas precisam de um jeito de dar uma atitude para que ela aconteça. E aí a mentoria começa da seguinte forma: eu me apresento e peço às pessoas para se apresentarem também. Então, as pessoas que estão lá na mentoria, elas já se apresentaram e falaram qual a expectativa. O primeiro dever de casa foi colocar algum conteúdo para que elas entendam o tamanho e o poder do LinkedIn, que é uma ferramenta de rede social que facilita a interação com os possíveis clientes ou potenciais parceiros. E nesse lugar, ela passa a medir, através dos seios/SSI, o potencial que ela própria tem de influenciar. Porque o que a gente está falando aqui é bem isso. Como que a gente vai começar a influenciar as pessoas? Então, como que isso vai acontecer? A segunda é entender como que a comunicação acontece. Porque a mentoria ela tem um foco, que é a camada, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, da adequação, que fala do comercial. Porque a parte da adequação, praticamente muitas pessoas já fizeram certificação nisso, entendem da metodologia, sabem como é que vão analisar. É claro que a gente também já entendeu que as pessoas elas chegam a fazer algo, mas em vez de elas fazerem na prática, elas ficam olhando para o laboratório e falando o seguinte: eu estou vendo o Pedrinho, mas não estou vendo a alma dele. Então, se o Pedrinho toma uma atitude, mas a alma dele quer tomar outra atitude, eu tenho que estar preocupado com isso. E, na realidade, a gente já tem falado para as pessoas que não é para se preocupar.
Porque se você fizer uma adequação e o contexto que estava lá mudou, é necessário outra adequação. Então, você não precisa de prever todas as possíveis alterações que o contexto entenda. Então, essa é uma fase. Então, seja prático e seja simples. Mas no comercial, as pessoas realmente têm dificuldade, porque elas são técnicas e têm dificuldade de relacionar com as pessoas. E aí, por exemplo, vamos falar de conteúdo. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é em qual área elas atuam de forma fácil. Que elas têm um conhecimento até da empresa que elas atuam. Por exemplo, a Andressa, que já falou aqui, ela tem um conhecimento vasto na área de saúde e de empresas que trabalham planos de saúde. Inclusive, ela fez uma agenda aqui. Aí eu comentei com ela que seria legal que o conteúdo dela tivesse nome, tipo assim, uma empresa fictícia, que fale o nome da empresa, que fale o problema que aquela empresa tem e como é que a adequação vai tornar mais robusto aquele negócio. Então, ela vai estar falando para um tipo de empresa que, eventualmente, os similares àquela uma empresa vão poder escutar. Diferentemente de virar e falar o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante, porque você vai ficar menos vulnerável, e aí você não falou para ninguém, e ninguém te escutou também. Então, agora, se você vira e fala o seguinte: olha, se você tem aí um laboratório de análises clínicas que cuida de avaliar sêmen masculino com a preocupação de saber se aquele sêmen vai ter a possibilidade do cidadão se tornar um pai, e você precisa de garantir a privacidade daquela pessoa que foi lá fazer o exame, e você, na hora de entregar o exame, você precisa de garantir o sigilo das informações, aí você tem um contexto de um item para uma pessoa e, eventualmente, as pessoas que são parecidas com elas podem escutar. E aí, cada um do conteúdo pode virar e falar o seguinte: esse mesmo laboratório também faz análises, por exemplo, toxicológicas em prol do RH das empresas que precisam, por obrigação, saber se os motoristas estão se drogando ou não. Esse tema é um tema de um assunto, de um foco, para que você fale para uma pessoa e que, eventualmente, atrás daquela uma pessoa, outras similares vão poder estar escutando. Então, a mentoria ela vem com esse conceito. E a cada conteúdo que os mentorados têm publicado, têm falado, ou propostas que eles vão fazer, a gente faz uma avaliação junta. Então, se tem uma precificação, qual que é o valor que vai ser aplicado? Esse também é uma dificuldade, porque todo mundo acha que o valor que vai ser aplicado é o valor que eu acho que eu mereço ganhar. Mas, na realidade, a gente tem que olhar para o mercado e falar assim: quanto que o mercado está disposto a pagar e qual o valor máximo que eu consigo tirar em cima dessa disposição. Que, eventualmente, se você colocar um valor que é o que você merece, o mercado não está disposto a pagar e você não vai passar da primeira página, porque a primeira coisa que o cara vai olhar é o preço. Depois ele vai olhar se o seu conteúdo está razoável. Mas se você não atraiu ele pelo preço, ele já morreu aí, entendeu? Então, a mentoria tem tido esse sentido. A mentoria, inclusive, já começa a evoluir no processo, porque agora eu acho que tem 6 pessoas sendo mentoradas, eu tenho certeza que são 6, e existe uma interação praticamente toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu mando um conteúdo. E aí, é claro que isso também já vai mostrando aquelas pessoas que querem engajar. E aí, no passar do tempo, vai andando para trás. É isso. Muito bom. João. Pedrinho coloca sempre essas questões muito bem colocadas. LGPD realmente está difícil, né? A gente tem visto aí, e essa dificuldade comercial é grande. Ela é grande, inclusive, na TI, né, João? A gente tem problema na TI de vender.
Todos nós estamos sentindo isso na pele. Ontem entrou uma moça nova, acho que da Unimed do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não sei de onde, que você viu que ela é da parte de comitê, e lá mesmo está tendo mais conversa do que propriamente adequação de LGPD. Né? Me chamou muita atenção aqui. Eu falei, rapaz, nem num troço tão gigantesco desse, com dados sensíveis para tudo quanto é lado, está sendo feito como prioridade, pelo menos. Vamos chamar assim, que eu não conheço bem, mas só pela frase que ela colocou lá me chamou muita atenção. As empresas estão com muita dificuldade com grana, muita dificuldade, as empresas de modo geral. Tá? Eu comecei um processo com uma empresa aí, sem ser LGPD, Pedrinho, sei lá, mais ou menos em setembro. E quando a pessoa me ligou, eu já fui com o papel desenhado até de um fluxo que precisava fazer. E já dizendo o que ele tinha na empresa dele, que eu já tinha feito uma pergunta. E o cara, não, mas não é isso, eu quero uma planilha. Eu falei, cara, mas você não está cuidando da sua empresa, cara. Você não está cuidando da parte financeira. Olha as planilhas que você mostrou. Você quer que eu faça uma planilha melhor para você? Essa não é nem minha especialidade. Não sei fazer conta de mais, menos, dividir e subtrair no Excel. Não mais do que isso. Aí, conversa vai, conversa vem, o cara fez que eu vou se visitar. E aí chegou à conclusão, no dia que eu fui lá, que precisava de tudo que eu tinha falado. Ele falou tudo que ele precisava. Aí eu falei, é aquele desenho que eu te mostrei. Só que você disse que não era isso, porque você já tinha. Eu te falei que você também já tinha, que você estava ou mal utilizando a sua ferramenta, ou a sua ferramenta tinha algum problema que você não estava detectando. Eu propus até isso. E vai para lá e vem para cá, eu estou indo e voltando, e vamos voltar ao ponto do início. Era até segunda-feira agora, passou para amanhã, não sei se ele já confirmou, mas não sei se vai aparecer, se amanhã tem outro problema. E vai voltar para o início, que o problema dele é só financeiro. Então, rodando desde setembro, vai para lá, comecei com um ponto, fui para outro, voltei, vou mostrar para ele que a sugestão inicial, que era o todo, e que eu falei para ele, vamos pegar só o financeiro primeiro, vamos cuidar desse negócio que está tudo muito ruim, né? Seus controles estão tudo muito ruim, e nada disso aconteceu até agora. Então, aí você vai falar ainda tanto é que de LGPD eu nem falei. Mas não está conseguindo ter, o cara não tem um fluxo de caixa de uma indústria, cara. Você imagina que eu vou falar de LGPD para ele, que ele vai ter que comprar um roteador da Cisco, ele vai ter que comprar um antivírus russo, ele vai ter que comprar 30 licenças de Microsoft, o sistema dele, que ele tem lá, o ERP dele, não 30% é para emitir nota fiscal, o resto é por fora, e vai essa confusão toda, que é padrão quase. Então, e a LGPD surgiu, e até agora a gente está começando a achar um caminho. A LGPD surgiu como o Oceano Azul, igual o bug de 2000. Todo mundo pulou dentro d'água. Vou ganhar muitos milhões de dinheiro e todo mundo começou a se afogar, água suja. E o comercial, a pessoa tem que ter um... Eu ganhei dinheiro, João. Não, mas não ficou rico. Aquilo era um verdadeiro ninho. Não, aquilo era um ninho de ganhar dinheiro. Mas esquece isso. Você vê que o camarada... E aí, comercial é um troço muito insistente. Sabe aquela história do Romário, de você chegou agora, quer já andar na janelinha, meu amigo? Entendeu? Então, aí você fala assim, pô, mas fulano de tal, cara, o Luva de Pedreiro chutava a bola e tem não sei quantos milhões de seguidores, sei lá, o cara ficou fazendo aquilo, caiu na graça de alguém e fez. Só que trabalho, né? Quando a gente fala de venda de trabalho, é outro tipo de comercial. E a pessoa tem que levar não, tem que levar não, tem que levar não, tem que levar sim, para chegar no sim. Só que isso foi, como tudo na internet, virou também uma profusão de coisas que as pessoas que poderiam ter interesse também estão confusas também, que recebem bombardeio de tudo quanto é lado, de profissionais corretos, querem explicar, igual o Pedrinho falou, falar a linguagem da pessoa, e tem aqueles que estão vendendo soluções milagrosas, aos montes, né? Mal por má orientação, mas o camarada acha que já está indo bem, então, assim, eu, por exemplo, no comercial para algumas coisas, eu tenho dificuldade. Eu consigo vender laranja na feira, mas eu não consigo vender um plano de saúde, por exemplo. Não consigo. Boto a barraquinha ali, vendo Giló, vendo tudo de boa, cara, de boa. Mas não me dá um plano de Unimed, de Assim, de Golden Cross, que eu vou bater na sua porta, Pedrinho, vou falar, só não compra os troços não, cara. Entendeu? É um bloqueio que eu tenho com certas coisas.
Então, a LGPD, cara, eu insisto, continuo insistindo, vou conversando, mas você vê, eu sou parceiro da DPONet. Meu amigo, os caras estão fazendo promoção de Black Friday desde janeiro. Eles estão fazendo promoção de Black Friday. Chegou agora, essa semana, já recebi umas duas tabelas novas com desconto para fechar, para dar força para o cliente. Eles são resilientes, insistem. E a solução deles é boa para caramba. Muito boa. É boa, das sim. coisas que eu vi até agora, é a melhor que eu vi. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte, eu coloquei isso para eles. Já fiz uns 3 certificações comerciais deles, só de LGPD já fiz. Inclusive, tem o último certificado, até esqueci de postar. E eles colocaram, eles disseram, nós estamos com esse problema em São Paulo, nós não estamos conseguindo fechar negócio. Aí eles fizeram promoção de viagem, tablet, iPhone, para parceiros. A meta era pelo menos, acho que 22 mil no mês de final de outubro, né, no mês da quinzena de outubro até o final. Quando eles postaram o valor arrecadado por alguns parceiros, deu R$9 mil, cara, de venda. Aí não atingia nem o coisa para sortear, eles ampliaram o negócio. Semana passada botaram um valor lá, sei lá, 20 mil, 15 mil, nem sei quanto é, nem devia estar falando isso. Mas tudo bem. Depois edita e exclui. Por quê? Mas eu quero me referir à dificuldade que está todo mundo tendo. Aqui, todo mundo tendo. E olha que a DPONet ela oferece a solução, oferece o DPO, oferece tudo, e por um custo relativamente baixo. Baixo. Viável para um hospital igual o de Paraíba do Sul fazer, e não fazem. Fácil para uma prefeitura fazer igual de Paraíba do Sul e não faz. Porque não consegue fechar, cara. Não consegue fechar. E por que não consegue fechar? Não é só por insistência, não é só por erro comercial. Tem mais coisa que, além disso, não é só por causa de resistência, não é só por causa de desconhecimento, é um conjunto de coisas, cara. Aí volta-se para a conjectura de país, para a conjectura internacional, aí volta para um monte de coisa. Entendeu? Botafogo não foi campeão ontem, coisa ter sido. Aí entra um pacote cheio e que está emperrando as negociações, cara. Realmente está. Mas aí tem que continuar trilhando o caminho. A gente tem que ir trilhando o caminho. Uma hora a gente chega assim no alto da montanha e vê o mar lá embaixo, ou vê, sei lá, gados holandeses pastando suavemente, lindos, leões de tibetanos, algumas coisas. Porque tem muita conjuntura envolvida. O pacote para isso está complicado no comercial. Ô, João, isso que você colocou, que eu falei, mas isso que você colocou é sempre bom de a gente entender, porque a gente também tem que acreditar. Sim, é isso que eu estou falando. Uma hora a gente vai ver o vale encantado. E essa parte de acreditar significa que a gente tem que olhar e falar o seguinte: eu tenho um valor e eu tenho que levar ele para onde eu estou indo. Senão eu não acordo com fome, eu não acordo com vontade de levantar da cama, eu não acordo com vontade de ver o sol, eu não acordo com vontade de fazer ginástica. Então a gente precisa de, primeiro, a gente tem que acreditar. E aí, Pedro, tem essa. Esqueci de falar da boa e velha internet. Né? Ela não é tão nova igual o pessoal pensa. O tal do engajamento, né? Que é o discurso, principalmente de quem faz marketing digital. As pessoas estão se engajando mais por bobagem do que por outras coisas. Porque é mais fácil, a pessoa quer sentar. Mas João, quando a gente fala de engajamento, a falha não é do público. A falha é de quem está falando. Mas eu sei, mas é uma falha que é difícil você ultrapassar algumas barreiras. Por exemplo, é mais vídeo de bobagem no dia a dia do que o cara. Isso sem contar que teve um tempo aí atrás, eu tive que dar um tempo. Eu falei, cara, eu não aguentava mais receber. E eu comecei a tentar participar de live disso. Eu falei, cara, não estou dando conta, eu estou vivendo para assistir live dos outros. Eu vou parar com isso. E isso está ocorrendo em empresas também. Estão sendo bombardeados, e não é de estão sendo bombardeados tudo quanto é lado, um anúncio de coisas milagrosas. O Dante quer falar aí, ó. O Dante está ansioso. Não. Então, não, pode continuar. Não, mas
É isso. Então, tem uma série de barreiras, bicho, que a gente vai ter que insistir até de nem que seja chutando a porta para passar. João, presta atenção numa ideia. É muito fácil a gente se tornar estudante. E é muito difícil a gente se tornar professor. Então, quando você vira e fala o seguinte, eu tenho que estar fazendo algo. Se eu estiver estudando, eu estou fazendo algo. Mas como é que eu viro a página? Como é que eu me torno professor? Exatamente. E aí, na hora que eu estou falando que o engajamento é uma culpa nossa, por exemplo, a gente tem que prestar atenção no que está em volta. Então, o nosso radar tem que estar ligado. Aí você vira e fala o seguinte, o que está sensibilizando as pessoas? No passado, a gente sabia, o Faustão sensibilizava as pessoas. O Faustão já chegou a dar 70 pontos no Ibope. Só que o Faustão, antes dele ir embora, antes dele sair para tratar de saúde, para cuidar da vida dele, o que aconteceu? O Faustão, no máximo, dava 14 pontos. Aí, na hora que você olha aí, você fala o seguinte, o Faustão não virou mais a pessoa. E um cara com 14 pontos, se você quiser colocar lá 15 minutos de propaganda, você vai ter que pagar milhões. Então, a gente tem que imaginar como que alguém vai querer pagar milhões usando a nossa imagem. É aí que está a dificuldade, porque esse exercício é o que a gente precisa de fazer, e ele não é fácil. Você quer ver uma coisa? Se você olhar na nossa região aqui, tem um cara que ele virou famoso, e ele até saiu com o Nércio da Capitinga lá no Bahamas. Um senhorzinho com um bar que falava o seguinte, Lepo. Ele se tornou influente por conta de Lepo. Eu conheço ele, o cara tá fazendo propaganda milionária agora, meu filho. Mas olha só, a única coisa que gerou ele fazer isso, aí você vira e fala assim, mas isso não é conteúdo. Cara, não é você que define o que é conteúdo. Quem define o que é conteúdo é a audiência. E aí, eu não sei se você tem acompanhado, lá no Sul, tem umas meninas que estão lá se tornando influenciadoras porque elas estão contando o dia a dia delas na roça. Ela vira e fala o seguinte, olha, hoje eu estou me vestindo para ir trabalhar. A calça velha, a camisa velha e o meu chapéu velho. E aí eu vou trabalhar feliz. E essa menina, ela aparece no meu Instagram todo dia agora. Não sei por quê. Bom famoso algoritmo, cara. Você clicou uma vez. E independente disso, o que acontece é o seguinte, que às vezes o que a gente vai ter que... Tem uma frase que eu gosto de usar ela, que é aprender a desaprender para aprender novamente. Por conta de quê? Que às vezes a gente tem conceitos que viram e falam o seguinte, mas isso não está certo. Cara, o certo não é você que diz. Porque o certo nós não estamos falando de conceito. Nós estamos falando de certo de percepção. Certo de percepção é psicologia. E aí nós vamos ter que aprender a falar. Por exemplo, vamos falar de LGPD, que é o nosso tema. Nós entendemos que gestão de contrato é um dos itens da adequação. E, eventualmente, se eu parar de vender LGPD e começar a vender gestão de contrato, eu vou ter uma capacidade melhor de conversão. Por quê? Quando eu falo de gestão de contrato, o vocabulário de quem está ouvindo escuta. E ele também entende que ele não tem. Mas aí você tem que também ter empatia. Porque, por exemplo, uma empresa que tem 40 anos, que ela não colocou contrato nenhum com os colaboradores dela por 40 anos. Criar um contrato com o colaborador é um problema. É um problema. Você fala assim, não pode ser, é um problema. Você imagina que eu vou virar para você e falar assim, João, a partir de amanhã, você que chega aqui às 6 horas da manhã e o seu horário é às 8, o seu horário vai estar escrito aqui, de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. Aí o cara fala assim, mas aí ele deixou de ser o meu parceiro. Ele não era seu parceiro. Você vai ter que ter uma dor de adequar. Aí ele vai falar o seguinte, se ele não usar o EPI, ele pode, depois do treinamento e de aceitar o treinamento e ter passado na prova do treinamento,
ele pode ser notificado e até por justa causa ser demitido. Isso tem que estar lá no contrato dele. Aí o cara, mas isso é uma ameaça. Como é que eu vou ameaçar o meu funcionário? Não. Então, a gente tem que aprender que, eventualmente, a gente quer fazer o certo, mas do outro lado tem duas pessoas, duas gentes, que precisam de aprender a se relacionar. Não é uma ameaça, é um fato. Eu vou te contar, porque não sei se há quanto tempo você trabalha com. Qual período você trabalhou em CLT, mas eu sou um pouco mais velho que você. Antigamente tinha. Acho que agora tiraram, mas você era optante ou não optante pelo Fundo de Garantia? Isso acabou quando eu comecei meu primeiro emprego lá em CLT, acabou, já não entrei mais. Mas tinha que botar, por quê? Quando chegava com 9 anos, antes de completar 10, o camarada fosse mandado embora, tinha uma indenização grande para caramba, não sei das contas. Eu me lembro que tanto em Recife, quando eu fui trabalhar numa empresa de Volta Redonda, na hora de assinar o contrato, eu brinquei, tanto com o advogado lá como o advogado aqui. Pô, cara, mas você está mandando marcar aqui, você é optante sim ou não? Não vou marcar, cara. Se é sim ou não, não vou marcar, não, cara. Tá tudo bem, eu rasgo o contrato agora. Entendeu? Então, é o mesmo exemplo que você deu. Não, você já assinou o EPI e tal. Se você não usar, você pode. Ué, rasga o contrato, meu amigo. Acabou agora. Parte... Acabou o contrato agora. Nem começou. Mas então eu sou obrigado, meu amigo. Infelizmente, você não é obrigado. Mas eu também não sou obrigado a te manter. É porque a gente vai ter que... Obrigado. A gente vai ter que conversar os dois lados, porque a gente está lidando com gente. E às vezes a gente não percebe isso. Olha só, eu estou olhando digital, aqui. Eu acho que foi muito digital, complicado esse marketing digital. Uma coisa é você fazer realmente o engajamento de LEP e virar uma referência. E eu até mesmo vestir a roupa da roça lá e trabalhar. Outra coisa é você falar... E o erro sempre é nosso, tá, João? O erro é sempre nosso. Agora, João, eu estou vendo aqui que já são 9h39 e a gente tinha proposto de ir até 9h30. Você só falar feliz... para me encerrar? Pode falar, pode falar. Encerrar, então. Só para me encerrar. Fecha aí. Aqui, peraí. Só para mim... Não vou fechar. Só para me... Cadê? Eu anotei aqui, botei até uma seta. Cadê a seta? Ah, tá. Você lembra que recente nós fizemos... Você deu até uma ideia muito boa da comunidade começar a ligar para perguntar sobre dados, tem dados, você ia ligar para aqui, para as coisas aqui. Só um pouquinho que eu vou mudar aqui a minha... Porque está chovendo aqui em casa, eu não estou conseguindo escutar. Vou colocar o fone. Fala aí, João. Se está chovendo na sua casa, tem que consertar o telhado. Aqui, você lembra que recente você deu uma ideia muito boa para a comunidade, a gente ligar para o lugar, você ligaria para aqui, Dante ligaria para aqui, eu ligaria para Juiz de Fora, não sei quem ligaria para Santa Catarina ligaria para o bar, para a gente questionar dado. Não andamos. Isso era uma ideia que eu achei muito interessante. Para, pelo menos, para começar a botar minhoca na cabeça das empresas. Entendeu? Talvez a gente voltar nisso. Isso. Esse é um tema legal. Esse é um tema bom. Mas eu estou encerrando minha parte aqui. Tá bom. Então, obrigado. O Dante já tinha falado que ele ia ter que sair. Então, fechamos. Tá bom? Fechamos, então. Até semana que vem. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu, Dante. Um abraço.